Dou-vos as boas-vindas às entrevistas do Jornal Económico. Temos connosco Nuno Brás, gestor, especialista na indústria farmacêutica, com experiência internacional, também advisor na Bridgewater. Nuno Brás, bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tem uma grande experiência na indústria farmacêutica. Em posições de topo. A pandemia de Covid-19 foi um período de desafio para a sociedade, mas muito para esta indústria que esteve na linha da frente para dar a resposta ao que estava a acontecer. O que é que mudou no setor depois disso? Há um antes e um depois? Há claramente um antes e um depois. A pandemia, penso que veio trazer-nos a toda a humanidade uma forma diferente de olhar para muitas coisas, e no setor da saúde isso foi constantemente posto à prova. Desde logo, percebemos que quando é necessária, a indústria farmacêutica diz sim, estou presente, e foi capaz de mobilizar recursos em tempo recorde para conseguir chegar à população num curto espaço de tempo com soluções de vacinas. Ao mesmo tempo, também é preciso sublinhar o esforço titânico que as agências europeia, americana, dos países, etc., puseram no esforço de garantir que estas soluções, obviamente, saíam com a qualidade daquela que é expectável. Portanto, houve um esforço total dos cidadãos, provando que, numa situação de crise, embora nós nunca estejamos totalmente preparados para uma situação de crise como aquela, conseguimos responder com muita eficiência e com muita eficácia. E Portugal foi um dos casos observados em muitos países como de grande sucesso na taxa de vacinação que tivemos da nossa população. Mas eu penso que a sua pergunta tem mais a ver com aquilo que vem de antes e do depois. Não há dúvida que a forma como nós trabalhamos na indústria farmacêutica alterou-se substancialmente por via da pandemia. Eu conto isto a brincar às vezes, mas a verdade é que quando nós nos fomos para isolamento, na minha companhia e por certo em muitas outras, não tínhamos ainda algumas das ferramentas que hoje em dia são completamente corriqueiras, desde o Teams, o Zoom, o que seja, corriqueiras. E naquela altura eu pensei, bom, vamos instalar isto com as pessoas em casa, isto vai dar tudo mal. Mas não, mais uma vez a pressão provou que nós, quando precisamos e quando queremos fazer as coisas, fazemos. E isso fez com que nós conseguíssemos adaptar-nos a uma nova forma de trabalhar à distância, seja ela internamente, dentro das empresas, seja externamente, com os nossos clientes, sejam eles médicos, decisores políticos, decisores organizacionais, doentes. Passámos a contar com mais uma ferramenta. E daí a inteligência artificial, que hoje é tão badalada, foi um pulinho, porque de facto, hoje em dia já se trabalha de uma forma ainda mais diferente daquilo que trabalhávamos antes da pandemia. Portanto, eu acho que o ser humano é um ser de capacidades ilimitadas e consegue adaptar-se de uma forma incrível. Mas também foi um momento de reflexão para muitas companhias perceberem que os seus modelos de negócio tinham forçosamente que evoluir. Porque se realmente havia uma aptidão e uma abertura no mercado para que estas coisas acontecessem desta forma, então talvez fosse tempo de nós agirmos enquanto gestores em novos modelos de negócio que já, no fundo, já se falava muito. Mas então direcioná-los mais, integrar a multicanalidade de uma forma muito mais óbvia, muito mais presente, selecionar de uma forma muito mais eficiente os canais, os clientes, os decisores, o target do nosso trabalho, e fazer as coisas de uma forma muito mais métrica do que aquela que fazíamos antes. Porque a pandemia obrigou-nos a fazer mais contas do que aquilo que fazíamos antes também. Obrigou-nos a canalizar os recursos para as áreas mais chave. De tudo isto, eu penso que, vou só aqui terminar só isto. De tudo isto, eu penso que o mais importante foi a indústria farmacêutica não falhar em momento nenhum. Seja com as vacinas, que falámos há pouco, seja com a administração de medicamentos de uma forma geral, que as cadeias de abastecimento não foram, de uma forma geral, rompidas. Mas falou-se muito nas cadeias de abastecimento e na necessidade de o setor se reestruturar, de se organizar de uma forma diferente. Isso depois teve consequências práticas ou, passada a crise, acabou por ser business as usual?
Eu posso dizer que isto levou a um diálogo muito mais assertivo com os governos nos países da Europa, principalmente, Uhum, relativamente à reindustrialização da Europa no que diz respeito à indústria farmacêutica. Eu, como sabe, trabalhei em vários países da Europa e tanto em França como em Espanha, que são dois países onde eu permaneci mais tempo, esta discussão levou, em muitos casos, a fruto a reindustrialização destes países, ou aumento da reindustrialização e do investimento em produção, que é algo que também se discute muito em Portugal hoje em dia, a reindustrialização e o aumento da capacidade produtiva local para que esta dependência de terceiros seja menor. É preciso ver também que um, há muitas empresas cujas sedes são na Europa e que isso. têm já cadeias de valor estabelecidas na Europa. Portanto, isto não é dizer que de um momento para o outro temos que mudar totalmente o paradigma. Mas, de facto, houve a dependência, depois também foi, como sabemos, agudizada pela guerra da Ucrânia, e aí sim tivemos custos na cadeia de valor muito, muito significativos por causa da dependência de parte da cadeia de valor vinda daí, mesmo que as fábricas estejam aqui, há Exato. muitas coisas que vêm de outras partes do mundo, e tudo isso, mas isso são os custos da economia global. Mesmo que reindustrializemos, vamos estar sempre dependentes destas vicissitudes. Referiu a reindustrialização, processo de reindustrialização. Em Portugal nós entendíamos sempre esta ideia, que era mais uma ideia ainda, como uma oportunidade. E o que lhe pergunto é se nota a concretização da ideia ou se ainda estamos na fase de considerar que isto é uma oportunidade que pode ser aproveitada. Eu devo dizer que Portugal ainda é muito visto como um país de serviços para muitos setores e a indústria farmacêutica não é um isolado do resto da economia portuguesa e temos de facto menos presença industrial do que aquela que nós gostaríamos de ter. Devo dizer também e devo dar os parabéns a muitas iniciativas de empresas locais que fazem da industrialização a sua bandeira e de algumas que até têm uma expressão internacional importante, mas que Exato. começaram e que estão sediadas em Portugal. Isto é muito importante para mostrar a vivacidade do nosso setor. No entanto, é verdade também que as empresas farmacêuticas internacionais, sediadas seja na Europa, seja nos Estados Unidos, não têm, na sua grande maioria, uma industrialização feita em Portugal, não têm as fábricas em Portugal ainda. Há esse diálogo, de facto, com muitas empresas, tentando fazer, se não a produção direta, pelo menos a importação, a produção indireta, seja através de contratação de outras terceiras fábricas ou de partes do processo produtivo garantidos em Portugal, seja na embalagem, seja no enchimento de ampolas, seja no que for, também há essa procura, mas de facto, por várias razões, sejam elas técnicas, sejam sobretudo económicas, há uma centralização destas fábricas, digamos, em países maiores como a Espanha, como a Itália, como a Irlanda e como o Reino Unido de uma forma geral, quando falamos da Europa. Quando falamos neste setor e neste processo de reindustrialização, isto também é parte, a investigação é fundamental nesta área, mas também a produtização, a transformação dessa investigação em possibilidades comerciais concretas. Portugal tem capacidade para competir nesta área. Uma coisa é instalarmos a capacidade industrial, outra coisa é termos mecanismos de desenvolvimento de novos produtos. Há muita ideia que nós temos capacidade apenas para ficar nos primeiros estágios de desenvolvimento, mas depois não temos nem capacidade financeira, nem capacidade de mercado para ir mais além. É assim, há a possibilidade de mudar? Há muita possibilidade de mudar porque nós temos a matéria-prima, ou seja, o corpo de investigação em Portugal não fica a dever nada àquilo que se passa noutros países. Aliás, sempre que as empresas multinacionais investem nos ensaios clínicos, sejam eles de fase mais precoce, sejam eles de fase mais tardia, em Portugal o nível de resposta é muito interessante e muito importante.
Temos muitos investigadores que dão cartas como presidentes de sociedades europeias, presidentes de sociedades internacionais, como coautores ou autores principais de muitos e variados papers em todas as áreas do conhecimento. Portanto, nós temos uma capacidade instalada muito, muito importante. O que é que nos pode limitar? Desde logo a dimensão. Como sempre, como sempre. Isto é um mercado com a sua dimensão e nós não conseguimos gerir ou gerar a quantidade de doentes, por exemplo, para um determinado Sim. ensaio clínico que consegue um país maior, por razões óbvias. Por vezes também a organização, a forma como nós nos organizamos, a forma como são atribuídas as horas de investigação versus as horas assistenciais que os médicos e que os investigadores devem ter, pode também ser melhorado e isso fazer com que haja mais profissionalismo por trás da investigação clínica em Portugal. E isso eu posso dizer da minha vivência que há outros países que já o fazem de uma forma mais natural e que há portanto, essa capacidade instalada é mais óbvia porque existe essa dedicação maior do que aquela que é possível em Portugal. Eu acho que os nossos investigadores, os portugueses, fazem muito mais do que aquilo que poderia ser expectável com a quantidade de recursos que têm ao seu redor. Quando olha para o mercado português e deixando a investigação, para o mercado comercial, como é que o vê? Como é que tem evoluído? Nós sabemos que temos problemas de preços, a formação do preço nem sempre resulta em situações atrativas para a indústria. Como é que tem lidado com isso? Como é que vê a evolução do mercado em Portugal? É um mercado desafiante, isso não há dúvida. Tocou aí num ponto muito importante, a questão dos preços. O investimento que é feito na indústria farmacêutica, em que os preços são apenas uma das faces visíveis de todo o ciclo económico do produto, tem sido um desafio constante para a indústria farmacêutica em Portugal e para trazer toda a inovação para Portugal, seja naquilo que é o preço direto, seja naquilo que são as negociações que são feitas em sede do Ministério da Saúde, com os caps ou os limites de encargos que cada medicamento tem, seja com a devolução anual através do acordo que existe entre a indústria farmacêutica e o Estado português. Portanto, tudo isto causa custos de comercialização importantes no nosso país, que depois podem não ser compensados com a dimensão do mercado que comparamos com outros países. No entanto, eu devo dizer que eu trabalhei em várias empresas multinacionais e todas, obviamente, ninguém quer descurar o mercado português. Portanto, não é uma coisa de dizer assim, não vale a pena. Não é isso. É um desafio, de facto, fazê-lo, desde logo por causa destas características que acabei de lhe dizer, mas também, por outro lado, por causa das outras características que enunciei antes, ou seja, pelo poder que temos da capacidade dos médicos, da capacidade dos investigadores, de associações de doentes organizadas, poderosas e com voz na Europa. Tudo isso pode também fazer com que Portugal seja importante sempre que queiramos contar com o desenvolvimento ou com o lançamento de um novo produto. Mas há que estar atento porque a questão do valor do medicamento é algo que deve ser tida como um investimento e não como um custo, e os processos que levam a essa aprovação em diversos países. Existe um indicador muito importante, que é o indicador WAIT, que é anualmente publicado pela IQVIA, que é uma consultora que se dedica fundamentalmente a esta área e que nos coloca numa posição difícil no que diz respeito ao tempo que a inovação demora a ser aprovada em Portugal e a dar acesso aos doentes portugueses. Isto é importante e é algo com que a indústria farmacêutica se debate no dia a dia e precisa de se debater e precisa de afrontar todos os decisores políticos na área da saúde para que isto não seja um impedimento a que os nossos doentes tenham um acesso diferente ao de outros doentes europeus e para que a indústria farmacêutica continue a desenvolver-se em Portugal. Seja como for, o meu posicionamento é um posicionamento otimista relativamente ao mercado português. É isso que eu lhe ia perguntar. Em relação à evolução do mercado, como é que vê essa evolução? Até por duas razões. Tendo em conta dois vetores. Um é uma tendência para a europeização do mercado
por um lado, e por outro lado, a especialização, o que faz com que a investigação seja mais cara, os medicamentos sejam mais caros, e a pressão sobre alguns sistemas também, o que é uma questão sempre a ter em conta. Quando olhamos para os próximos anos, como é que podemos ver o mercado? Olha, quando eu estive em França, a discussão, e muitas vezes nós pensamos que lá fora faz-se de uma maneira e nós fazemos de outra e temos sempre diferentes percepções, mas na verdade as discussões que eu pude presenciar, seja em França, seja em Espanha, são muito parecidas com aquelas que muitas vezes nós temos em Portugal. Isto é, nós percebemos que a inovação tem um preço, não é? E nós, de facto, estamos a entrar em mercados cada vez mais inovadores, a inovação é cada vez mais cara, como Exato. acabou de dizer. Também as necessidades médicas não atendidas são cada vez mais raras, ou seja, ou são cada vez mais difíceis de atender, e por isso a investigação custa muito dinheiro a chegar lá. Também é verdade que investimos menos nos recursos humanos, porque se calhar também são precisas equipas mais pequenas, porque falamos de doenças mais pequenas, mais pequenas não, menos prevalentes, Exato. em cada uma das áreas, mas seja como for, não há dúvida que a discussão que tínhamos aí e a discussão que temos de uma forma geral é que a inovação precisa de um fundo, precisa de um investimento específico que é capaz de não ser suficiente simplesmente com aquele binómio simplista que é com aquilo que se poupa, por exemplo, no advento dos medicamentos genéricos, Sim. que é muito importante para dar fundo para a inovação, saber que essa canalização é suficiente. Não é. É preciso pensar que a quantidade de medicamentos acima dos 100 mil euros por ano ou acima dos 200 mil euros por ano que continuam a surgir no mercado são cada vez maiores e os Estados têm que se preparar de alguma forma para que isto aconteça, limitando por um lado, sendo assertivos da forma como estes medicamentos são administrados e são dispensados, mas dando a possibilidade àqueles que deles necessitam de os fazer. E isto só se consegue, de facto, criando um fundo específico para a inovação que é necessário para que haja realmente uma esperança e um contínuo investimento em doenças que cada vez que têm ainda muitas necessidades por cobrir. É uma questão de sociedade, não é uma questão da indústria. Exatamente, é uma questão de sociedade. Nós já estamos mesmo no fim do nosso tempo, aliás, já ultrapassámos um bocadinho. No vosso mercado, detectam um crescimento dos casos, no sentido que as populações têm mais problemas de pele hoje que antes, ou há mais diagnósticos? É um mercado, do ponto de vista comercial, em crescimento por causa disso? O mercado da dermatologia é um mercado muito interessante, que tem vindo a ter uma dedicação cada vez maior por parte de muitas empresas farmacêuticas. E isso, obviamente, faz com que o mercado que cresça, porque sempre que existe uma dedicação de vários players sobre uma determinada doença que tinha pouca notoriedade, ela faz com que seja também atendida em maior número por parte, desde logo, dos doentes e depois dos seus médicos com uma percepção maior. Portanto, tem vindo a crescer substancialmente, é dos mercados que mais cresce a nível global e também na dermatologia se verifica aquilo que eu estava a dizer antes. Cada vez se provoca ou se vai atrás daquela que é a inovação específica para aquilo que são as Exatamente. doenças graves dentro da dermatologia. E existem muitas. A dermatologia tem muitas doenças, muitas delas sem resposta nenhuma e para as quais ainda precisamos muito de investigar. Também foi, e só ligando à primeira pergunta que me fez, uma das áreas mais desatendidas durante a pandemia, que depois conheceu uma recuperação importante depois. Porquê? Porque muitas doenças de pele se calhar não foram vistas como uma prioridade no momento chave e urgente que nós tínhamos para atender às pessoas. Portanto, houve aí alguma falta de cuidado ou falta de atendimento que depois foi recuperado ao longo dos últimos anos e que hoje, felizmente, não é o maior dos problemas, ainda que tínhamos poucos profissionais, isto não só em Portugal, mas em Portugal é um Exatamente. caso, Acho que tínhamos poucos profissionais para atender à quantidade de doentes que existem nas várias doenças dermatológicas e isso faz com que haja listas de espera importantes nesta área. Mesmo para terminarmos, é um gestor com uma carreira internacional, de vários países, e agora tem responsabilidade em Portugal e em Espanha. Há grandes diferenças entre os dois mercados?
Nós gostamos de dizer às vezes que sim. Eu acho que existem mais parecenças do que diferenças. Eu costumo dizer que nós devemos aproveitar as sinergias e respeitar as diferenças entre os países. Há uma diferença cultural grande entre os dois países, só para não entrar em muitas Uhum. especificidades técnicas. Há uma diferença cultural importante entre os vários países, mas eu não tenho a certeza se a diferença é maior entre Portugal e Espanha ou entre determinadas regiões de Espanha, Sim, porque há de facto muitas diferenças dentro de Espanha. são várias Ahm, Espanhas. São várias Espanhas. Há diferenças culturais importantes que levam a que a relação com os nossos parceiros, com os médicos, com os decisores políticos, etc., seja feita de forma diferente entre os vários países. Existe, ao contrário de outros hubs que se formam na Europa, uma diferença linguística que é importante e que não deve ser desprezada. Português não é espanhol, espanhol não é português, e isso faz com que muitas vezes alguma confusão surja na forma como comunicamos, porque atrás da língua vem também o modo como comunicamos, e esse é de facto diferente. Mas o sistema de saúde não está organizado de uma forma substancialmente diferente, tirando obviamente a questão das regiões em Espanha, mas a forma como os medicamentos chegam ao mercado e a forma como são avaliados, a forma como são apreciados e depois são comercializados, não é substancialmente diferente. Portanto, e os problemas que nós encaramos em Portugal e em Espanha também não são substancialmente diferentes. Daí que talvez a tendência de muitas companhias farmacêuticas tenha sido a iberização. A iberização pode levar, como reverso da moeda, a uma excessiva forma simplista de ver as coisas, Sim. em que tudo parece igual. E esse é que é o perigo. Temos que No garantir, mapa faz temos que sentido, garantir mas depois na prática, que o mapa continua a fazer sentido e que precisamos de pessoas válidas e decisores válidos em Portugal para discutir com os decisores que estejam em Madrid ou em Barcelona, em Espanha, de uma forma geral. Isso é extremamente importante. No dia em que pensarmos que one size fits all, estamos perdidos. a iberização não é inevitável, então. Não é inevitável, pelo menos de uma forma drástica e É. dramática. Eu acho que pode ser muito importante para capitalizar as sinergias, porque existem muitas, mas tem mesmo que se respeitar as diferenças. Nuno, muito obrigado. Foi, Obrigado. foi um prazer. Obrigado também a quem nos acompanhou. Esta entrevista pode ser lida e vista em jornaleconómico.pt, onde vai continuar disponível. Também pode ser ouvida em podcast nas principais plataformas. Obrigado. Até uma próxima oportunidade.